Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais um comentário da nossa escola bíblica dominical. Estamos agora na lição de número 12, o diaconato. O texto áureo da nossa lição está na 1 de Timóteo, capítulo 3, e o versículo 13, que diz: porque os que servem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. A verdade prática, embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente. A nossa leitura em classe está na 1 de Timóteo, capítulo 3, versículos de 8 até o 13. E a nossa lição está assim dividida no tópico 1, a diaconia de Jesus Cristo. No tópico 2, a instituição dos diaconatos, dos diáconos, né? E no tópico 3, o perfil e função do diácono. Nesse trimestre, onde estamos a aprender a respeito dos dons espirituais e ministeriais. Nós já aprendemos aqui a respeito a parte introdutória, estamos na última fase, no último grupo, né, no quarto grupo dessas lições, dessa revista. Ela tem 4 grupos de lições e nós estamos agora no último grupo. Esta lição de número 12, ela vai trazer o assunto a respeito do diaconato. E quando falamos em diaconato, há muitas pessoas que têm assim uma certa rejeição ao diaconato, que não aceitam este ministério diaconal. Mas nós vamos nesta lição, foi muito feliz o pastor Elinaldo ao incluir aqui no tópico 1 a respeito da diaconia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque olha que interessante, a palavra, o significado do termo. O termo grego diaconia significa ministério ou serviço. Diaconia significa ministério ou serviço. Tem essas duas significações. Mas quando nós falamos de ministério, a palavra ministério, ela vem de uma outra palavra, ela se origina de uma outra palavra. E qual é esta palavra? Minister. Minister, ele tem um outro significado. Minister quer dizer o menor, o menor. Assim, a palavra ministério, ela tem este enfoque, né, no quesito de humildade, de menoridade. E nós vemos este significado, né, de diaconia. Porém, o que nos chama a atenção é que o nosso Salvador eterno, o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, como diz lá em João, no Evangelho, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Mostra a grandeza, mostra a deidade de Cristo. O Evangelho de João, por João, ele enfoca a deidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, o que eu quero trazer nesse momento é o que Paulo diz lá quando ele escreve à igreja que estava em Filipe. Ele traz a seguinte colocação no capítulo 2 e no versículo 6 e 7. Nós vamos encontrar assim o que o apóstolo Paulo diz. Olha só, o assunto, na verdade, a respeito da humildade, ele começa a traçar no versículo 5. O que diz o versículo 5? Onde começa esse assunto.
Citamos o 6, mas começa no 5, para que possamos entender. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual foi esse sentimento? O que nós fizemos menção agora, lá no Evangelho escrito por João. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele fez todas as coisas. E agora Paulo, ele retrata aqui no versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Fala dos 7 passos da humilhação do Senhor Jesus Cristo descendo na humilhação. E depois desta humilhação, aí nós vemos o apóstolo fazendo o degrau da subida, mais 7 pontos, 7 degraus de subida. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mostra aqui a humildade do Senhor Jesus. Ele, sendo Deus, Criador de todas as coisas, se fez carne, habitou entre nós, e achado na forma de homem, assumiu a posição de servo. Na posição de servo, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. A sua humildade, esta humildade apontada aqui por Paulo, do Senhor Jesus Cristo, ela foi evidenciada no exercício da sua diaconia, como nós encontramos em João, no capítulo 13, versículos 4 e 5, que o Senhor, naquele chamado o cerimonial do lava-pés, onde o Senhor, após aquele jantar, ele pega uma vasilha, uma bacia com água, cinge-se com uma toalha e começa agora a lavar os pés dos discípulos. Esta atitude, quem fazia isso era o servo da casa. O servo da casa é quem fazia esse trabalho de lavar os pés. Quando chegava um viajante, quando chegava uma visita, um visitante, uma pessoa de uma certa importância, ele se assentava em um determinado local, separado, com todo ali respeito, e o servo da casa vinha e com uma vasilha lavava os pés daquele ilustre visitante. É o caso do Senhor Jesus, quando ele foi convidado por um fariseu para que fosse na sua casa para jantar. E o Senhor aceitou o jantar na casa do fariseu. E em lá chegando, uma mulher pecadora começou levou um vaso, com um precioso perfume, e ela ungiu os pés do Senhor e ali secou com seus cabelos. E o fariseu, ele diz o seguinte: se esse verdadeiramente fosse profeta, esse fato está registrado em Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36, se esse soubesse, se verdadeiramente fosse profeta, ele saberia quem é a mulher que está aos seus pés. Aí o Senhor faz a ele uma parábola. Ele diz: olha, me diz uma coisa, havia 2 homens, um devia 500 dinheiro e o outro devia 50. E ambos, não tendo como pagar, chegou ao seu senhor, e o seu senhor perdoou a ambos. Qual desses 2 amará o seu senhor? O fariseu responde: eu penso que é aquele que teve a dívida maior quitada. E ele disse: é verdade, você julgou bem.
Porque eu te digo, eu cheguei na tua casa, você não me deu água para lavar os meus pés, não me saudaste com ósculo, mas esta, desde que cheguei, ela não tem cessado de beijar-me, ela tem lavado os meus pés com as suas lágrimas, com esse unguento, e tem secado os cabelos com seus cabelos. Então por isso eu digo que os seus muitos pecados são perdoados. E ele diz: aquele que muito é perdoado, Simão, ama muito, mas o que pouco é perdoado ama menos. Até porque pelo costume, pela cultura judaica, quem assentava-se à mesa para comer, aceitava um convite para sentar à mesa, era somente aquele que considerava como amigo. Então o Senhor, ele se pôs na condição de amigo daquele fariseu, aceitando o convite. Mas olha o julgamento maldoso do fariseu. Assim nós vemos na questão da diaconia, que tem a ver com o serviço. E o Senhor Jesus, ele mostra isso aos seus discípulos. Porque olha o que acontece. Pedro, está registrado em Marcos capítulo 10, nós vamos ver o caso de Tiago e de João, os dois filhos de Zebedeu. Eles falam para o Senhor Jesus: olha, no teu reino, permita que um de nós, um sente à tua direita e outro à tua esquerda. Eles queriam ser vistos, mas o Senhor mostra que o seu reino não era um reino para serem ovacionados, aplaudidos. Não, eles não entendiam o que era, eles queriam ver, queriam ser vistos. Mas o reino de Cristo, olha qual foi o que o Senhor disse para eles: vocês podem serem batizados com o batismo com o qual eu fui batizado? Eles disseram: podemos. Vocês podem beber o cálice que eu beber? Eles disseram: podemos. Mas o Senhor disse: verdadeiramente bebereis o cálice que eu bebo. Agora, o assentar à minha direita e à esquerda, isso é para quem o Pai determinou. Glórias a Deus. E o que acontece com os filhos de Zebedeu? O primeiro deles foi Tiago, foi o primeiro mártir da igreja, teve a cabeça decepada, porque o trono que Jesus ia não era um trono igual de César de Roma, não, o trono aqui na terra que o Senhor subiu foi a cruz do Calvário, foi a cruz. E Tiago foi o primeiro, que morreu, e João foi o último a morrer, e não morreu por martírio, mas de morte natural. Eles pediram algo e não sabiam o que estavam pedindo, sabiam o que queriam, mas não sabiam o resultado, o alcance. E o Senhor fez algo diferente na vida de Tiago e de João. Então nós aprendemos aqui que o diaconal, o serviço de diácono é servir, é prestar um serviço à igreja. E nós encontramos em Atos dos Apóstolos a instituição do diaconato na igreja. A liturgia, a forma de culto, a organização administrativa e eclesial da igreja, nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos. A forma de administrar a igreja, nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos. E o que aconteceu em Atos dos Apóstolos? Os discípulos, eles achavam que, não sei, se esperavam a vinda de Cristo muito rápida. Eles vendiam as suas propriedades e pegavam todo o valor e depositavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos então distribuíam àqueles que tinham necessidade. De uma certa forma, isso acarretou, com o passar do tempo, algum problema econômico, financeiro na igreja. E eles deveriam ajudar aquelas pessoas necessitadas. E agora, o que acontece? Entre o povo que estava na igreja havia os judeus e havia também os gregos, os helenitas. Quem eram os judeus? Aqueles próprios ali da Judéia, daquela região de Israel.
Agora, os helenitas eram aqueles gregos que estavam na diáspora, que preferiram não voltar para a sua terra. E havia uma certa diferença entre aqueles que não voltaram para a sua terra, daqueles que voltaram. Então havia uma certa disputa, uma certa diferenciação entre os judeus, os da diáspora e os que voltaram. Mas agora, quando veio o evangelho, então surgiu essa murmuração, trouxeram essa murmuração para a igreja. E os apóstolos então administraram e resolveram a questão, em forma de uma assembleia, E eles falaram assim, porque as viúvas de fala grega estavam sendo desprezadas. Essa era a murmuração. Então o que eles fizeram? Escolha dentre vós 7 varões, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, a quem constituamos sobre este importante negócio. Agora nós nos ocuparemos da palavra e da oração. E assim eles resolveram o problema. Resolveram os diáconos, instituir os diáconos de fala grega. Mas a responsabilidade diaconal não era apenas para as viúvas gregas, mas tanto para as viúvas de fala hebraica, quanto para as viúvas de fala grega. Eles atenderam a todos, cuidando desse serviço diaconal. E esses diáconos não pararam aí, né? Nós vemos que Filipe tornou-se um grande evangelista. Nós vemos que Estevão foi um dos mártires que foi apedrejado ali e morreu, né? Foi, na verdade, o primeiro mártir da igreja, foi Estevão. Foi Estevão o primeiro mártir. Agora, olhando na sequência, então nós vamos ver que o serviço do diácono, esta foi a origem, foi para resolver um problema, cessar a murmuração entre a igreja. E foi resolvida numa assembleia, numa forma colegiada dos apóstolos para resolver este problema. Hoje, qual seria a função do diácono nos dias de hoje? O perfil e função do diácono. Muitos hoje, há umas consequências, há algo que é pedido, né, nas igrejas a respeito dos diáconos, né? A qualificação do diácono. Primeiramente trata de um caráter. Lá em Timóteo, 1 de Timóteo, capítulo 3 e no versículo 8, diz o seguinte: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Então nós vamos encontrar aqui a qualidade moral do diácono. Ele teria que ter uma moral ilibada para ser escolhido como diácono. Também o caráter espiritual, que está traçado nos versículos 9 e 10, né? Guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Em outras palavras, Paulo ele ensina para que os diáconos sejam primeiramente provados. Quando fala diácono provado, não é aquela provação que as pessoas no passado tinham muito disso, né? A pessoa ele era humilhado diante da congregação, era exposto, e se ele não reclamasse, então era consagrado. Há muitos no passado, alguns servos de Deus agiam até dessa maneira, talvez para testar a paciência, para testar algo, né? E nós sabemos que isso não tem o respaldo bíblico. O provar é você dar o serviço, você colocar a pessoa a serviço e testá-la, prová-la no serviço e observar o seu resultado. Se o resultado é bom, é satisfatório, se a pessoa atende, isso é ser provado para depois servir. E também fala do caráter familiar, a respeito da família do diácono, né? Aqui o nosso texto, né, da nossa lição, que fala assim, que é o exemplo dos bispos, os diáconos devem ser zelosos com o seu lar, amar as suas esposas com amor sacrificial,
devem respeitar os seus filhos para obterem deles o mesmo respeito. O serviço do diácono à sua família revelará como ele servirá a igreja local. É por isso que Paulo diz: aquele que não cuida da sua casa, como terá ele cuidado da igreja de Deus? Hoje em dia as pessoas já não querem, muitos, né? Obviamente não podemos generalizar, mas muitos já não querem mais o serviço diaconal. Acha que é humilhante, mas o próprio Jesus assumiu esta função diaconal. Aí a importância dos diáconos na igreja. Ele faz um serviço social, ele faz um serviço de auxiliar para que possamos então desenvolver o trabalho na igreja, o culto, durante o culto, a celebração, a ministração da Santa Ceia, na coleta de oferta, de dízimos. Então o diácono, ele é uma pessoa importantíssima no serviço da igreja. E nós vemos que esta função foi denominada função de serviço, denominada pelos apóstolos, e assim foi instituído aqueles diáconos. Hoje, a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local, através das orientações de seu pastor, em atividades ligadas à visita, à administração da ceia, durante o culto. Então, há um trabalho muito importante para o diácono na igreja. Ele ajuda a estabelecer a ordem no culto, da questão da liturgia. Então, ele é uma extensão. O pastor, ele tem uma visão de como ele vai organizar o culto, de como ele vai conduzir o culto, a maneira como ele vai conduzir, e tem as pessoas, os oficiais, que trabalharão neste objetivo, para que tudo corra sem trazer escândalo, sem trazer confusão, e as pessoas solucionam aqueles problemas que às vezes acontecem de forma inesperada. O diácono está ali para agir rapidamente, para dar o devido suporte à liderança maior da igreja. Nós encontramos que na conclusão, o diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Nós vemos a importância. O nosso pastor de saudosa memória, pastor Antônio Munhoz, ele dizia que o diácono, cada consagração de diácono, que separação de obreiro, ele fazia menção do diácono. O diácono foi chamado para cessar a murmuração, para cessar contenda, para cessar divisão dentro da igreja. Esta é a função do diácono. Ele não promove dissensão, ele não promove contenda, ele não promove murmuração. Antes, ele trabalha para preservar a igreja deste pecado que corre muito forte no meio do povo de Deus, um instrumento usado pelo inimigo, lançando essas coisas ruins para trazer prejuízo à igreja. E a pessoa que o pastor conta para auxiliar nesta hora, nesse momento, é a presença do diácono, que é a extensão do pastor espalhado na nave, no corpo da igreja, na área externa da igreja, na condução do culto, para que o nome do Senhor Jesus em tudo seja glorificado. Logo, a função diaconal não é uma função de somenos, é algo importante, é algo de valor e considerado pelo Senhor nosso Deus. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.